Então vamos lá, capítulo 2 aqui dos slides, né? De comportamento uniaxial. Eu comentei para vocês na aula passada que eu herdei essa disciplina aí do professor Severino, né? Quando ele saiu para fazer o pós-doc dele lá em 2006. E ele me passou, né? Me passou esses slides aqui, eu modifiquei algumas coisinhas, né? Mas esse slide, por exemplo, que ele coloca sem legenda nenhuma no começo desse capítulo, eu não tirei, né? Eu não tirei, nunca perguntei para ele também por que que ele colocou essa imagem aqui tão bucólica, né? De um campo, tem até um cavalo olhando para a gente aqui, gente, olha só, né? Tem até um animal, um cavalo solto aqui, né? E tem, ao mesmo tempo, uma ponte estaiada aqui, enorme, né? Um grande vão aqui, né? Uma ponte de concreto, né? E o que que isso tem a ver, hein, gente? O que que tem a ver modelos constitutivos, comportamento uniaxial com essa imagem enorme aqui, sem legenda, sem nada, né? Desse slide aí? Eu sempre fiquei locubrando aqui, né? Para ver qual era a intenção do Severino. Também nunca perguntei, preferi ficar com a minha versão mesmo. Olha, nessa imagem aqui, a gente vê o mundo real, né? É nesse universo aqui, né, que o engenheiro civil atua, né? Vejam que na aula passada eu falei de um corpo no espaço, né? Quer dizer, isso aqui é mais matemática, né? Falar em um corpo que não tem nem forma, uma bolinha ali, né? Isso aqui é uma teoria, né? Mas o engenheiro ele atua na natureza mesmo, né? Aqui é a foto bem da natureza, né? Então a gente tem um campo lá com desnível, né? Tem planta, tem o animal, né? Como eu já falei, enfim, o céu azul ali. E notem, nesse espaço, nessa natureza, percebam como isso aqui é complexo, né? Para a gente conseguir imaginar o problema mecânico, lembram que eu falei da aula passada, né? Falei no começo da aula de hoje. Pensem no problema mecânico aplicado à, à realidade, né? À natureza, né? Porque é aqui onde a gente atua, não é no teórico, né? É na prática mesmo. Então, olha que complexo, né, gente? Em primeiro lugar, é tudo que vocês possam ver aí, tudo, qualquer coisa é tridimensional, né? Na natureza não existe nada que seja bidimensional, unidimensional, né? O capítulo que a gente vai iniciar agora fala de comportamento uniaxial, né? É, gente, isso aí na verdade não existe, né? Na natureza, né? É uma abstração, né? Mesmo uma folha de papel, né? A4 Chamex aí é 3D, né? É tridimensional. Eu me lembro de um curso que eu fiz há alguns anos atrás de mecânica da fratura com o professor Creus, que foi orientador de mestrado, doutorado do professor Severino, né? Então imagina, né? Um argentino lá aposentado hoje, professor da URGS durante muitos anos. E durante esse curso que ele deu lá na UFAL, e aí tinha que fazer umas contas lá, referente à mecânica da fratura, que precisava. A gente fazia uns ensaios com folha de papel, sabe? E, e precisava para fazer as contas lá da espessura da folha de papel, né? Então a gente, caramba, como é que a gente vai calcular? Como é que eu vou medir aqui? Eu vou pegar uma régua e vou medir a espessura da folha de papel, né, gente? Isso aqui não.
É uma escala muito pequena aqui, né, pra gente. Aí ele falou, muito fácil, né? Você pega uma resma aí de papel, né? Mede e muda com a gramatura, né? Claro. E você divide pelo número de folhas, né? 500 folhas, por exemplo, né? Então, pega uma régua lá, mede, né? E divide por 500 da folha. A gente aprende isso na graduação, né? Porque laje é um elemento bidimensional, porque uma viga é um elemento unidimensional. Gente, não é bem assim. Isso é uma grande simplificação, né? Tudo na natureza é 3D. Não existe nada que não seja, né, 3D. Outra simplificação que a gente fez na aula passada, né? Dizer assim, mecânica do contínuo, considera. Tá travado para vocês também, pessoal? Aqui Tá tá. dando umas travadas agora. É, voltou? Vê se voltou agora aí, gente. Voltou agora. Voltou, né? Então fazer o seguinte, é a minha internetzinha, né? Aqui. Então vou fazer o seguinte, vou desligar a minha câmera, tá? Tentando melhorar um pouquinho. Pronto, desliguei minha câmera, vamos torcer aqui que a gente consiga ir até o final, né? Enfim, então, estava falando aqui de meio contínuo, né? A mecânica do contínuo que vocês estudam, né? Mas cadê o contínuo, gente? Não existe contínuo, né? Todos os corpos apresentam vazios, né? É mais fácil você enxergar esses vazios em alguns materiais porosos, por exemplo, né? A gente fala muito sobre isso com relação ao solo, né? Quando a gente fala de compactação, enfim. E aí você muitas vezes se pega dizendo assim, mas não, o aço não apresenta vazios, né? Mentira também, né? Isso aí, numa escala microscópica, menorzinha, né? Nanométrica, enfim, você vai perceber que o aço formado por cristalinos, né? Que apresentam vazios, enfim, é só uma questão de escala, não é? Mas falar em contínuo, também nenhum desses materiais, desses corpos que vocês estão vendo aí na imagem ainda, são contínuos, né? Não são. Quer dizer, percebam quantas simplificações. Outra consideração aqui que a gente fez também na aula passada, não sei se vocês notaram, eu não ressaltei na aula passada, vou falar agora, né? Na equação diferencial, nas equações de equilíbrio, notem que aquela equação de equilíbrio, cadê ela? Deixa eu voltar aqui. Naquela equação de equilíbrio, notem que eu não tenho a consideração da inércia, né? De forças inerciais não são consideradas nessa equação de equilíbrio, né? Para chegar nessa equação de equilíbrio, a gente fala assim, olha, somatório das forças é igual a zero, né? Somatório das forças na direção 1, na direção 2, na direção 3 é igual a zero. É assim que a gente chega, né? Nessas equações. Mas se eu considerar, né, a inércia nesse problema, eu vou ter que somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração, né? E notem, na realidade, não existe nada que esteja parado, né? Nada, absolutamente nada, né? O cavalinho parou ali só para fazer pose para foto, mas, né, imaginem a ação do vento ali nas árvores, né?
na ponte também, né? Vocês sabem, aquela ponte ali, ela não fica parada bonitinha ali, como parece. Vocês sabem, quem trabalha com monitoramento, por exemplo, né? Sabe que aquilo ali está em constante movimento, mesmo que seja pouco, e muitas vezes nem tão pouco, né? Dependendo da estrutura, um estádio de futebol, por exemplo, na arquibancada, né, num jogo lá, num Fla-Flu, como foi, eu tive a oportunidade de ir no Rio, né? Foi o único jogo que fui na minha vida. Não, foi outro do Brasil, em Recife, recentemente, mas enfim. Você sente a arquibancada balançando, né? Então, assim, na realidade, no mundo real, não existe estática, né, das estruturas. Não existe isso, né? O que a gente tem é a dinâmica das estruturas. Não existe nada disso daí parado, né? Nossa, e são tantas considerações mais, né? Por exemplo, aquela equação de equilíbrio é feita exatamente considerando uma geometria não deslocada, né? E também com relação à relação constitutiva desses materiais, que eu já falei bastante na aula passada e na aula de hoje, né? Esses materiais que a gente está vendo aí são todos muito complexos, né? Então, percebam quantas simplificações a gente faz na natureza, né? Para poder chegar a alguma resposta, alguns valores, né? Aproximados que sejam, né? Para eu poder fazer essa análise estrutural, né? E a partir das respostas encontradas nessa análise, poder partir para uma etapa de cálculo estrutural, né? Que seria exatamente a definição da geometria, das dimensões dos elementos estruturais, né? Da quantidade de aço, pensando em um concreto armado, enfim, ok? E, enfim, nessa foto aí, bucólica, né, aparece também aí a presença dessa ponte, né, bonita, né, grande aí, que a gente vê. Então, tudo que eu falei até agora, para tudo que aparece nessa foto, se aplica também para essa ponte, né? Ou seja, é tridimensional, né? Não está parada, apresenta força volumétrica, né? Eu acho interessante quando, somente em métodos numéricos, né? Uma análise numérica, a gente fala assim, desconsiderando forças volumétricas. Caramba, já pararam para pensar o que é que isso significa, né? Quer dizer, no mínimo, você tem o peso próprio ali da estrutura, que age naturalmente no volume do corpo, da estrutura, né? Sendo que fica mais difícil considerar a força volumétrica em muitas formulações, né? Então, é mais fácil você pegar aquele peso próprio, que você não pode desconsiderar, senão sua análise não faz sentido nenhum, né? E transformar aquela força volumétrica em carregamento aplicado ao longo, carregamento distribuído, né? Como a gente faz. Então, notem a quantidade de simplificações, né? Mas a ponte está lá, ela é tridimensional, ela não está parada, ela se move, ela está sujeito a rajadas de vento ali nesse descampado, né? A gente viu agora recentemente, inclusive no Sudeste, principalmente São Paulo, né? Ribeirão Preto, nossa, rajada de vento fazendo um avião, né, gente, parado lá, se mover, e muitas vezes a gente fazendo as nossas continhas lá, não num cálculo, né, mais sério, mas a gente fala assim, desconsiderando a ação do vento, olha aqui, quanto longe a gente está da realidade, né, muitas vezes, né. É por isso que em engenharia a gente tem os nossos coeficientes de segurança, né?
Porque são tantas simplificações que a gente faz para poder chegar em alguma resposta, né, em alguma coisa, que a gente precisa desses coeficientes, né, para majorar os efeitos, né, os carregamentos nas nossas estruturas, né, e minorar ali a resistência, né, dessas estruturas, desses meios, né. Bom, tem a questão de carregamento térmico também, né, gente? Olha, um céu azul desse aí, somente a gente aqui no Nordeste, né, a gente imagina calor, né, um carregamento térmico, e essa estrutura, assim como todos os corpos aqui nessa imagem, estão sujeitos, né, a essa carga térmica, né, que faz com que a estrutura, os corpos dilatem, né, e depois voltem, enfim. Né? Então, assim, são muitas simplificações para a gente poder resolver, né, aquela equaçãozinha de equilíbrio que a gente viu ali na aula passada, né? E mesmo com todas essas simplificações, muitas vezes é impossível resolver aquilo ali analiticamente, né? E aí a gente precisa, inclusive, partir para utilização de métodos numéricos, né, elementos finitos, elementos de contorno, enfim, entre outros métodos. Bom, mas, né, visando essa solução daquela equação diferencial do problema elástico, que a gente já fala desde a aula passada, né? Tudo bem, eu sei que é tudo tridimensional, eu sei que é tudo complicado, é tudo difícil, né? Mas se eu ficar só pensando em todas essas considerações, eu não saio do canto, né? Não vou conseguir, né? No final das contas, o cara vai perguntar, sim, mas me diga, qual é a seção transversal daquela ponte ali, daquele pilar da ponte lá? Aí você fala, não sei, é muito difícil isso, é muito difícil, porque é assim, assim, assado. Não, você tem que dar um valor, né? Você tem que chegar em algum valor e que aquele valor seja seguro, né? Por um tempo. Opa, algum comentário? Ou foi um acidente? Um acidente. Não, tranquilo, tranquilo. Né? O cara que vai construir isso aqui, ele diz assim, mas me diga, qual a quantidade de aço que vai ter ali? Né? Ah, não sei, é muito difícil, porque veja bem, o engenheiro não pode se dar o luxo, né, disso daí, né? Temos que chegar em valores, e valores seguros, né? Em valores seguros. Então, mas olha para a imagem da ponte, né? Por exemplo, eu falei da ponte estaiada, eu observo ali aqueles cabos, né, gente? Que a gente está vendo ali na imagem, né? E aí vocês vão concordar comigo. Eu sei que o cabo é tridimensional, sim, tudo bem, já falamos isso, né? Mas vocês concordam comigo que o diâmetro do cabo ele é muito menor do que o comprimento daquele cabo, não é verdade? Né? Ah, quantos centímetros de diâmetro? Quantos metros de comprimento, né? Puxa, então será? E outra coisa, não apenas a geometria, mas o carregamento, né? Aqueles cabos ali estão, o elemento estrutural cabo, né? É pensado para resistir à tração, né? Cabo. Então, será que eu poderia considerar, para simplificar a minha análise aqui, aqueles cabos ali como se fosse um elemento uniaxial? Olha, a gente sabe que não é, mas ele chega próximo, não é? A gente consegue ver isso pela sua geometria e pela carga que eles foram pensados para resistir, né? Ah, vai, então tudo bem, considera isso daí. Imagina que a gente estivesse fazendo a modelagem computacional dessa ponte, né? E eu tenho lá um software de elementos finitos, um Abacus, um ANSYS, né? E eu quero modelar essa ponte aí no Abacus ou no ANSYS, né? Enfim, qualquer software comercial aí de elementos finitos, por exemplo.
E trabalhar com isso tudo no tridimensional, nossa, você não ia ter computador do mundo ali que fizesse essa análise para você. Né? Não tem, gente. Não é. Ah, mas é porque falta de dinheiro, você compra um computador melhor. Não, não é assim, melhor computador do mundo, né? Um cluster de computadores, e mesmo que fizesse a análise, ia fazer num tempo muito grande, né? Quer dizer, um custo computacional teórico de hardware muito grande, né? Então, mas simplifica, se você, ao invés de considerar os cabos, todos eles, como tridimensional, considerar como se fosse barras, né? O elemento cabo uniaxial, facilita. Opa, beleza, então. Então já ganhei um pouquinho aí. Deixa eu ver outra coisa aqui. Será que eu poderia, veja se você me permite, né? Considerar, né, olhando de longe, assim, esses pilares, eu estou contando 1, 2, 3, 4 pilares. Poxa, será que eu consigo considerar esses pilares aí também como sendo elementos de barra, né? Um elemento de pórtico aí, por exemplo, né? Olha, puxa, é complicado, mas vai, tudo bem, considera aí, né? Percebam, ao mesmo tempo que a gente vai se aproximando de uma modelagem mais simples, a gente vai se distanciando daquilo que realmente é na natureza, né? Como eu falei inicialmente. A questão é o seguinte, do jeito que tá aí, você não resolve o problema, né? Entendeu? Então, você vai simplificando, aplicando essas simplificações que eu falei aqui, né? Nesses, idealizações e simplificações, né? Então, tudo bem, considera esses pilares aí como elemento de barra, né? Tudo bem, tá forçando a barra, mas vamos lá. E depois das respostas que a gente encontrar, você coloca um coeficiente de segurança, estão entendendo, né? Enfim, puxa vida, então quer dizer que os cabos eu considerei elemento de barra, os pilares eu considerei elemento de barra, só faltou o tabuleiro da ponte mesmo, né? Então, poxa, não dá não, gente, para a gente considerar isso aí como elemento de barra, né? Então, é aquela história. Se você considerar o tabuleiro da ponte como elemento de barra também, né? Ou eu quero dizer, numa geometria uniaxial, né? Vai ficar muito mais fácil do que considerar tudo tridimensional, não é? Então, assim, percebam, a gente ficou só com uma análise de elementos de barras, bem mais fácil, garanto para vocês, né? Porém, fiquei mais longe, né, daquilo que realmente é na natureza, com toda aquela complexidade que eu falei para vocês no início, né? Então, nunca esqueçam disso, né? É terrível quando a gente vê escrito assim, ou vê uma pessoa falar, principalmente no nível de pós-graduação, né? Porque a viga é um elemento de barra. Caramba, cara, muito triste escutar isso, né? Gente, a viga é 3D, né? Agora, a idealização que você fez para fazer suas contas, aí é outra história, né? Pode considerar a viga 3D como realmente é, como pode considerar fazer uma análise bidimensional, pode fazer uma análise de barra, né? E mesmo na análise de barra você tem teorias diversas, né? Para essa barra, ok? Então, essa figura, ela me serve para isso, né? Para a gente falar de todas essas idealizações e da diferença daquilo que na teoria, muitas vezes, né? E na realidade, né? Aquela história, né? Na prática, a teoria é outra, né? É exatamente isso aqui, ó. Tem outra figurinha, né, gente? Que aí ressalta mais ainda a questão da estrutura. Temos uma outra ponte aqui, né?
uma outra ponte. Essa ponte aqui me lembra a ponte lá que liga o Porto. Nunca tinha percebido isso aqui. E Vila Nova de Gaia, né? Do outro lado aqui. Ponto que dá para atravessar a pé mesmo. Não é, não, eu acho que não é, não. Acho que não é isso aqui, não. Bom, enfim. Mas aqui a gente vê, né, a figura da ponte, e aí vale as mesmas considerações. Né? As mesmas considerações. É tudo 3D, é tudo complexo, né? É tudo difícil, é tudo dinâmico, é tudo não linear, físico, geométrico, né? Carga térmica, dinâmica, é tudo muito complicado, né? Mas eu não consigo fazer a modelagem, só para falar em modelagem computacional, não consigo fazer o cálculo, a análise, o cálculo estrutural dessa ponte aqui, inicialmente idealizada, levando em consideração tudo isso que eu acabei de falar, né? Não consigo. Então, o que eu faço, né? Vou aplicando as minhas simplificações, né? Então, nessas simplificações, eu poderia defender aqui, olha, poxa, vamos considerar esses pilares aqui, ó, dessa ponte, como sendo pórticos, né? Olha, aqui tem um pórtico, conjunto de barras, né? A própria parte do tabuleiro, da ponte mesmo, da ponte propriamente dita, notem que a gente pode falar aqui em elementos de barra também, formando uma treliça, né? Ficaria até mais fácil do que a modelagem da ponte, né? Então eu teria uma treliça aqui de um lado, treliça do outro, enfim. Então percebam como esse elemento estrutural, ou essa consideração que a gente faz nesse primeiro capítulo, né? Ela aparece, né? São elementos estruturais que a gente sabe que são tridimensionais, porém, por uma questão de simplificação, a gente pode adotar uma consideração de um problema uniaxial, ok? Geometria de barra, né? E do que a gente vai ver daqui para frente, né? Sujeito a carregamentos no seu eixo, né? Ok? Bom, então vamos lá, né? Vamos fazer umas continhas aqui, mostrar umas equaçõezinhas a respeito desse primeiro tipo de consideração, né? De geometria, consideração de carregamento, né? Comportamento unidimensional de materiais estruturais. Ok. E aqui, para estudar essa questão do modelo constitutivo, dos modelos constitutivos, né, para esse tipo de problema, o uniaxial, que é o que a gente vai conversar hoje, na aula que vem, né, ele começa, no próprio livro, né, ele faz uma descrição aqui de um ensaio de tração em um elemento, um corpo de prova aqui metálico, né, de um aço com baixo teor de carbono, enfim. Então aqui a gente teria corpinho de prova lá, de aço, né, sujeito a um carregamento de tração, né, esse carregamento de tração, ele é aplicado lentamente, exatamente para não considerar a questão da inércia no problema, não é? Então, quando a gente fala aqui, ó, de uma carga quase estática, né? O que é isso? Quase estático, hein, gente? Né? O estático, eu sei, estática das estruturas, né? Eu sei, eu não estou considerando a inércia no problema, né? Massa vezes aceleração, tudo considerando isso daí, né? Somatório das forças é igual a zero. E o dinâmico, eu sei que eu considero essa inércia, né? Essa grandeza inercial aí, ela é considerada no dinâmico,
e no estático não é. Mas aqui eu estou falando de quase estático? O que é isso aqui, né? Considera mais ou menos? Considera um pouquinho? Olha, o quase estático é o seguinte. O dinâmico, voltando, o dinâmico é quando você, na sua equação de equilíbrio, aproveitando aí a aula passada, né? Você considera a questão inercial. Então, somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Isso é o dinâmico. A análise dinâmica é isso, ok? Bom, se você, além de não considerar a questão inercial, você não considerar também uma variação dos carregamentos ao longo do tempo, aí sim você teria a estática, ok? Então, na estática, não temos a consideração da questão inercial e também os carregamentos, as prescrições, não variam ao longo do tempo. O quase estático é quando você não considera a questão inercial, porém, os carregamentos, eles variam ao longo do tempo. Quer dizer, eu estou aplicando essa força F, né, longitudinal, ao longo do tempo. Ela sai do zero e vai aumentando ao longo do tempo, sendo que a questão inercial não é ativada, tá? Somatório das forças continua sendo igual a zero. Porém, essas forças variam com o tempo. Isso aqui é o quase estático, ok? Outra observação, outra simplificação nessa análise, né? Temperatura moderada. Poxa, moderada é subjetivo, né? O que seria temperatura moderada, gente? Olha, moderado aqui seria uma variação de temperatura inferior a 1/3 da temperatura de fusão do material, como a gente vai ver mais para frente, tá? Então, quer dizer, pode até ter uma variação de temperatura, mas ela não é considerável, né? Porque senão essas coisas aqui não... elas perdem efeito, ok? Essas observações que a gente vai fazer aqui. Muito bem, então temos lá o corpinho de prova, esse ensaio aqui, teste de tração axial, muitos de vocês já viram, né, em laboratório, durante a graduação, ou mesmo na pós, não sei. E eu vou aplicando esse carregamento longitudinal e eu vou medindo o quanto essa barra ela vai se alongando. Uma barra que inicialmente tinha um comprimento que eu vou chamar de L0, tá? Ela vai alongando ao longo do tempo, né? Alongando quanto? ΔL aqui, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? É a elongação, né? Quanto essa barra ela cresce ao longo desse ensaio, tá? Bom, essa barra ela tem uma seção transversal de área inicialmente a zero, né? Mas a gente sabe que pelo efeito de Poisson, essa área de seção transversal ela vai diminuindo, não é verdade? Ela vai diminuindo, ok? Muito bem, então vamos lá. Então eu posso definir agora o que seria a minha tensão de engenharia, ou tensão lagrangiana, tá? Tensão de engenharia ou lagrangiana, como sendo a força aplicada dividido pela área da seção transversal inicial, tá? A gente sabe que ao longo do ensaio, que a área da seção transversal vai diminuindo. Poxa, mas é muito difícil, né? Você ir medindo o quanto essa área, quanto esse diâmetro, né? Ele vai diminuindo. É muito difícil isso, gente. Ao longo do ensaio, o quanto o diâmetro vai diminuindo, até porque não diminui de forma homogênea, né? Isso daí diminui de forma diferente ao longo da barra, né? Então, tem efeitos locais aqui, de onde está presa a barra, numa extremidade, na outra, né? Enfim, isso é muito complicado, né? Então, um valor aproximado
né? Quando vocês leem engenharia, sempre é aproximado, né? Tensão de engenharia, ou lagrangiana, não atualizada, né? Pode ser definida como sendo a carga, a força F, que varia com o tempo, tá? Não está aqui em função do tempo, mas a gente sabe que varia. Dividido pelo A0, que é a área da seção transversal inicial. Então, isso seria a minha tensão de engenharia. Olha o Ezinho aqui, falando de engenharia, né? Sigma 1. Bom, então quer dizer que eu estou considerando a direção 1 como sendo a direção longitudinal da barra, né? Tá, tudo bem. Bom, a tensão real, ou atualizada, ou euleriana, né? Seria esse F, né? O mesmo, né? De engenharia, porém dividido pela área, que também varia ao longo do tempo, né? F vai aumentando, a área vai diminuindo, né? Poxa, então essa tensão real, um negócio difícil aqui da gente medir, né? Porque como é que eu vou saber como é que esse diâmetro vai diminuindo ao longo do tempo? Isso aqui fica mais difícil para eu fazer em laboratório, né? Tá bom, vamos lá. A minha deformação de engenharia, ou lagrangiana, pode ser definida como sendo ΔL, que é o quanto a barra alonga, ΔL é L, que varia, menos o L inicial, não é isso? Então, ΔL sobre L0, isso é o de engenharia, tá? E a deformação logarítmica, ó, o índice L aqui, ó, na deformação, é definido como sendo o logaritmo neperiano, né, Ln, de L sobre L0, ok? L sobre L0. Ok, bom, o que mais, né? Esse ensaio aqui a gente já conhece, a gente consegue imaginar bem. Agora, vejam bem, o que eu estou interessado nesse ensaio aqui? Eu estou interessado em fazer essa relação entre tensão e deformação, ok? Esse slide já mostra o que seria um esboço, né? Um rascunho dessa relação. Quer dizer, percebam, já na primeira aula, com conteúdo realmente, a gente já começa a ver um gráfico aqui que mostra um esboço entre essa relação de tensão e deformação, né? Então, temos algumas observações aqui. Ó. Primeiro, a velocidade do carregamento deve ser baixa para evitar o efeito dinâmico. Isso aqui eu falei na aula passada, né? Ou no slide passado. A temperatura não deve ser alta para evitar efeitos dependentes do tempo. Deixa para a gente falar isso aqui na aula que vem, né? E o que a gente vai observar empiricamente, né, ou seja, nesse ensaio, seria algo parecido com essa curva aqui que a gente está vendo, né? Então, percebam, inicialmente, até um determinado valor de F, né, o que se observa, né, se eu plotar um monte de pontos aqui, né, não é uma curva, é um monte de pontos que você liga, né, enfim. Isso aqui tem, inclusive, o computador ligado lá, o equipamento que faz o ensaio, que vai traçando essas curvas, né, para você, que pode traçar essas curvas para você. Então, a gente vai ver um comportamento que é mais ou menos assim, ó, inicialmente. Uma relação de proporcionalidade entre tensão e deformação, né? Que seria esse, até um determinado valor de F, o que você tem é uma relação de proporcionalidade entre tensão e deformação, né? E tem outra observação interessante aqui. Além de ser um comportamento linear, como vocês estão vendo, né? Se em qualquer instante aqui, antes de atingir esse ponto A, né? Se eu retirar esse carregamento, a barra ela volta ao comprimento que ela tinha inicialmente, tá? Exatamente isso que caracteriza o comportamento elástico,
né? Ou seja, gente, até o ponto A, eu observo uma proporcionalidade entre tensão e deformação. Tanto que esse ponto A, ele é definido como limite de proporcionalidade entre tensão e deformação. Muito bem. A partir daí, se eu continuo aumentando o valor de F, eu vou observar algo parecido com esse trecho em verde aqui, ó, entre A e B, né? Notem que é um comportamento não linear, né? Aí você fala, não linear porque plastificou já, né? Não é isso, calma, né? Porque entre A e B, né? Ou seja, até B, até esse limite B, eu tenho o que eu posso chamar de comportamento elástico. O que é isso? Comportamento elástico é quando, mesmo eu retirando o carregamento, né, eu cheguei num determinado valor de F, e aí eu, ao invés de de aumentar o valor de F, eu vou diminuindo até chegar em zero. Ou seja, eu retirei o carregamento que eu estava aplicando, né? E no regime elástico, quando eu retiro o carregamento, eu não tenho a presença de deformações residuais, ou seja, o corpo ele volta à sua configuração inicial. Não tem deformações residuais, né? Então, a isso a gente chama de comportamento elástico, né? B é conhecido como limite elástico, né? Elástico é uma palavra ótima, né? Porque eu imagino logo, assim, por exemplo, uma liga de dinheiro, assim, né? Que você estica e ela deforma, né? Deforma bastante. E você vai voltando e ela volta ao que era antes. Ou então uma mola, né? Uma molinha que você estica, ela deforma. Depois você tira o carregamento dela, ela volta ao que era antes. Isso é que é o comportamento elástico, né? Agora, até A, eu tenho um comportamento elástico linear, proporcionalidade entre tensão e deformação, né? E de A para B, eu tenho um comportamento ainda elástico, porém não linear, né? Elástico, porém não linear. Quer dizer, uma coisa não implica necessariamente na outra, né? Entre A e B, por exemplo, em verde, eu tenho um comportamento que ainda é elástico, porém é não linear, né? Não existe proporcionalidade entre tensão e deformação. A bem da verdade, esse trechinho em verde, ele é muito pequenininho, muito difícil de muitas vezes de identificar ali no ensaio físico, né? Porque ele não é grande como vocês estão vendo aqui, né? Da mesma forma, esse ângulo alfa, ele não costuma ser também tão grande assim, né? Como, aliás, tão grande não, é tão pequeno como está aparecendo aqui. Na verdade, esse ângulo aqui, ele é, em muitos materiais, né? O próprio aço, como a gente vai ver aqui, ele é uma coisa que parece 90 graus, né? A tangente desse alfa aqui é o que a gente vai chamar de módulo de elasticidade longitudinal, ok? Bom, muito bem. Bom, mas o que acontece depois desse limite elástico aqui? Bom, gente, agora, depois desse valor de sigma elástico aqui, ou seja, depois do ponto B, aí já era, né? Porque mesmo que você, né, se eu chegar aqui entre B e C, por exemplo, depois de B, né? E mesmo que eu retire o carregamento, a minha estrutura não vai voltar ao que era antes. Ele vai apresentar uma deformaçãozinha residual, tá? Uma deformaçãozinha residual. Por exemplo, chegar nesse ponto aqui, ó, eu inventar de descarregar a estrutura, ela vai voltar mais ou menos assim, ó, ou seja, paralelo a esse trecho elástico linear. E a isso que a gente tem aqui, ó, como deformação,
é o que a gente chama de deformação residual. Quer dizer, você tirou todo o carregamento. F voltou a ser 0. Mas a sua barra, ela não vai ter mais aquele comprimento L0. Ela vai apresentar uma deformação, que a gente chama de deformação residual. Ok? Então, entre B e C, a gente teria aqui um comportamento, aí sim, plástico. Ok? Plástico. Plástico, o nome é ótimo também, né? Porque você pega um saco plástico e aplica uma tração nele, você vai ver que ele vai chegar num ponto que mesmo que você tire aquela ação, ele vai apresentar uma deformação, que é o que a gente chama de deformação residual. Ok? Ele não vai ser mais o que ele era antes, tá? Bom, aqui aparece o limite C, que é chamado de tensão última, né? Quer dizer, a partir daqui, mesmo que você não carregue mais a estrutura, ela mesmo assim vai apresentar deformação, né? Você está diminuindo o seu carregamento, ó, mas a deformação continua acontecendo. E o último, né, seria esse ponto D aqui, onde acontece a ruptura da sua barra, né? Chegou o colapso, né? Rompeu aquela barra lá, ok? Então, esse comportamento aqui, ó, curva, tensão, deformação, ou seja, relação constitutiva, né, típica para um aço de baixo teor de carbono, né, mais longe do que seria o ferro, né, um aço, ok? Bom, aqui está a figura repetida, né, de novo, eu falei para vocês já que a tangente desse ângulo alfa aqui é o módulo de elasticidade longitudinal, também muito conhecido como módulo de Young, né? Em inglês é muito comum, né? Encontrar com o Young módulo, né? Young's módulo. Módulo de Young, muito bem. E o cara que realizou esses primeiros estudos aqui, principalmente, o cara que primeiro observou esse comportamento de proporcionalidade entre tensão e deformação foi o Robert Hooke, né? 1635, 1703, né? Século XVII ali, até o século XVIII. E ele criou esse primeiro modelo constitutivo, né? Que relaciona de forma proporcional tensão com deformação, né? A constante de proporcionalidade é exatamente esse módulo de elasticidade longitudinal, o módulo de Young, ok? Isso daqui é conhecido como lei de Hooke, né? Porque foi o Hooke que primeiro fez essas observações aí em materiais diversos, né? Na verdade, gente, diversos materiais, muitos materiais da construção civil, né? Muitos materiais estruturais, pensando em estruturas da engenharia civil, né? Eles apresentam esse comportamento elástico linear, detalhe, sob determinadas condições, né? Em que a primeira delas aqui seria esse limite, esse patamar de carregamento, né? Então, até um determinado limite, muitos materiais de construção apresentam esse comportamento elástico linear, ou seja, respeitam a lei de Hooke, né, num determinado início do carregamento, tá? Quer dizer, isso aqui vale para aço, vale para concreto, né, vale para alvenaria, enfim, né, diversos materiais, né, para madeira, enfim. Ok? Quer dizer, até um determinado limite, né? Nesse próximo slide aqui, ó, a gente vê, não seria um esboço, né? Seria um resultado realmente, né? Mais próximo da realidade, de um ensaio desse daí, de tração uniaxial, né? O que a gente consegue, vamos observar com cuidado aqui essa figura, no eixo X, a gente tem aqui, ó, strain,
né? Seria a deformação, ok, grandeza adimensional. No Y, né, a gente teria o stress, né? Então, pô, o gráfico está em inglês aqui, né, gente? E a gente num curso de pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, a gente não pode se dar o luxo, né? De dizer, não, eu quero estudar francês, italiano, eu não quero saber nada de inglês, né? Impossível, né? Impossível. É praticamente impossível hoje em dia fazer pesquisa, né? Sem um conhecimento mínimo ali de inglês, né? É a língua universal, né? Hoje no mundo, né? Então, poxa, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica e você não pode se dar o luxo de dizer, não, eu sei francês, né? Eu adoro francês, eu odeio inglês e eu só vou ler artigos escritos em francês, né? Não existe isso, né? Você vai lá no Web of Science, você vai pesquisar em inglês, né, os artigos escritos por americanos, ingleses, alemães, italianos, franceses, chineses, indianos, né, de brasileiros, também portugueses, escritos em inglês, né, gente? É a língua universal. Então, por isso que a gente tem exame de proficiência, né, em inglês ali no mestrado, né, no doutorado, não tem jeito, tá? Então, deformação em inglês, né, é strain, tensão, stress, né, não tem como fugir disso daqui. E a gente tem algumas curvas aqui, como é que é? Deixa eu ver. Aqui, nesse início aqui, seria o comportamento elástico linear, né? Olha lá o ponto A, ponto de proporcionalidade entre tensão e deformação, né? Viram aquilo que eu falei? Ó, é quase 90 graus aqui, né? Um valor aqui bem... fica difícil. Nessa escala, né? Nessa escala aqui completa, fica meio difícil da gente observar aqui. Mas enfim, mas está lá, né? O limite de proporcionalidade até, sei lá, valor 30 aqui de tensão, né? Ainda apareceu aqui o trechinho lá, o ponto B, ó. Quer dizer, até B, se eu retirar o carregamento, a barra volta ao que era antes, a configuração inicial, ok? Então, B é o limite elástico, né? A partir de B é que aí a coisa desanda, né? Tem um comportamento muito comum aqui, gente, muito comum esse comportamento aqui, ó. É como se o material ele tivesse se rearranjando, né? Aqui, ó, isso aqui é muito comum em diversos materiais, não só no aço. Eu tenho estudado alvenaria, né? Reforço para alvenaria, isso aqui é muito, muito comum também, né? Depois que você chega num limite elástico, né? Onde aparecem as primeiras fissuras, né? Então tem esse comportamento aqui, ó, que a gente não mostrou no esboço anterior. E aí, a partir do B, eu tenho a plastificação, né? A plastificação, né? Elastoplástico, ok. Primeiro elástico, depois plástico. E aí a gente tem aqui, ó, esse ponto... o ponto C, o que seria o ponto C? O ponto C seria um ponto de descarregamento, né? Chegou aqui em C. Se você tiver um descarregamento, olha ele voltando aqui, ó, mais ou menos paralelo ao trecho elástico, como eu falei para vocês, né? Ele não desce assim na vertical, não. Ele vai mais ou menos paralelo ao trecho elástico, e aí eu tenho uma deformação residual. Eu tenho uma curva aqui contínua. Bom, tem um ponto E nessa curva contínua, que seria o ultimate stress, né? Que seria aquele ponto limite
onde a partir daqui, mesmo que você diminua o F, você continua aumentando a deformação, né? E até chegar nesse ponto F aqui na figura que seria a ruptura, né? E aí acabou, né? Ruptura, pronto, acabou. Mas tem uma coisa interessante, essa curva contínua, ele fala aqui que é uma apparent stress, né? Quer dizer, isso daqui está relacionada com aquela tensão de engenharia, né, gente? E essa curva daqui é pensando na tensão de engenharia, porque a curva tracejada, né, é o que eles chamam de actual stress, então seria considerando a tensão real, né? Olha a diferença aqui, né? Olha a diferença, interessante isso daqui. Tem uma observação aqui embaixo, ó. Para cargas baixas, né, a gente tem que a área da seção transversal ela é muito próxima da área inicial, né? Muito próxima. E para cargas maiores, para carregamentos maiores, aí você começa a observar uma diferença entre a área real, né, da seção transversal, e a área inicial. Então, com essa diferença, você começa a perceber uma diferença entre a tensão de engenharia e a tensão real, né? Mas notem, a tensão de engenharia é sempre menor do que a tensão real. Por isso que ela vem aqui por baixo, né? Por quê? Por que ela é menor, hein? Porque na tensão de engenharia você está considerando a área inicial. E na tensão real, está lá no denominador, né? A área. E na tensão real, essa área ela vai diminuindo, o denominador diminuindo, então, né, a tensão maior, não é isso? Por isso que ela vem aqui por cima, assim, ó, a actual stress, né? Tem outra coisa interessante aqui que eu vi nessa figura, né? Ele fala de um soft steel. O que é isso, né? Steel é aço, né? E soft, é só se pegar o dicionário, assim, a primeira palavra talvez seja mole, né? Soft, suave, macio, né? Não, mas não é nesse contexto aqui. Nesse contexto, o soft está relacionado com um material, um aço dúctil, né? O que é dúctil? Dúctil é aquilo que se deforma muito, né, antes de chegar à ruptura. Então, o tal do aço, exatamente com um baixo teor de carbono, é para que ele seja mais dúctil, né? Se deforme mais antes de romper. Isso é interessante, né? Na engenharia civil, pensa lá uma estrutura com uma barra de aço, com menor teor de carbono, é interessante que a estrutura se deforme mais antes de romper. Ela se deformando mais, gente, antes de romper, ela me avisa, né? Olha, tá dando errado aqui, vou cair, né? Dá tempo de você correr, pelo menos, né? A ideia realmente é entrar com um reforço estrutural, né? Então é interessante essa questão da ductilidade, né? E qual seria o oposto de dúctil, né? Seria esse comportamento que vocês estão vendo aqui, ó. Um hard steel, né? O que quer dizer o hard nesse contexto, né? No sentido de frágil, né? Um hard steel seria um aço frágil, né? Então, o que é frágil? Frágil é tipo um cristal, né? Que qualquer coisinha quebra, né? Não é bem assim, né? A gente tem a ideia frágil na cabeça, uma coisa fraquinha, qualquer coisinha, né, ela quebra. O sentido aqui é de não se deformar muito antes de romper. Um material frágil não é um material que suporta pouca tensão. Vejam que esse hard steel aqui, ó, ele suporta valores de tensão altos, né? Grandes aqui, ó. Sendo que ele não se deforma tanto quanto um soft steel, não é isso? Ou seja, é um material mais frágil, né? Então, o alto teor de carbono está relacionado com isso, tá? O próprio concreto,
né? O concreto em si, ele tem um comportamento mais frágil do que outros materiais, do que o aço, por exemplo, né? E assim por diante, ok? Então, fizemos uma boa leitura aqui dessa figurinha, né? Não sei se ficou faltando comentar alguma coisa. Bom, qualquer pergunta, né? Podem me interromper. Aqui a gente tem... O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, gente, a barra, e ela está ressaltando, inclusive aquela questão que eu falei, de que a área da seção transversal, ela não vai diminuindo de forma igual, né, homogênea, né? Não. A gente tem uma região aqui, aonde ela diminui muito mais do que no restante, né? Isso aqui a gente chama de gargalo. Isso daqui é observado a olho nu, lá nesse ensaio de laboratório, né? Então, aqui eu escrevi o seguinte, ó, que F, né, a F que está sendo aplicada, a força que está sendo aplicada, pode ser escrita, né, como sendo tensão de engenharia vezes a área inicial, ou então, tensão real vezes a área real, realmente, né, mesmo, né. Bom, ao longo do tempo, ou seja, o dF de delta, onde o delta aqui, ele representa o desenvolvimento do experimento, tá? Eu poderia dizer o tempo, né? O tempo, mas não é um tempo físico que eu estou falando aqui em segundos, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, o ensaio vai acontecendo, né? E o F vai crescendo, não é isso? A ideia é essa aqui, né? Então, dF de delta pode ser escrito como sendo, bom, o A0 é constante, né? Como sendo o d sigma E de delta, que é igual a... Opa, pera lá, mas aqui o sigma R varia com o tempo e o A varia com o tempo, né? Então, é a derivada do produto, né? Então, ele fez a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? É exatamente isso aqui, né? Derivada do produto. Deixa eu dar uma olhada aqui. A área em si é um valor positivo, né, gente? E esse dr, aliás, d sigma r de delta, quer dizer, o tempo vai passando e o sigma r, ele vai crescendo, né? Como eu já falei, como a gente viu na figura anterior, ou seja, essa parcela é positiva aqui, né? Agora, o dA de delta é negativo, né? O dA de delta é negativo, quer dizer, o tempo vai passando e a área vai diminuindo. Então, dA de delta é negativo, sigma R considerando tração aqui como sendo positivo, né? Então, esse produto aqui é negativo, tá? Numa tensão última, ok? Tensão última, aquele ponto E, por exemplo, nessa figura, né? Na tensão última, o dF de delta, ele é igual a zero, né? E com isso, na tensão última, o d sigma E de delta é igual a zero, né? Já que o A0 não é igual a zero, né? Muito bem. E com isso, na tensão última, isso daqui é igual a zero, eu teria que A de sigma R de delta fica igual a menos sigma R dA de delta, né? Passando o A aqui para o denominador, foi isso que ele fez aqui desse lado. O dA de delta eu já falei que é negativo, né? Então, negativo com negativo, isso aqui vai ficar positivo, ou seja, sigma R é crescente, né, com o tempo, né? Bom, no gargalo, as deformações são inelásticas e grandes. Isso daqui, o que ele está querendo dizer é o seguinte, é que nesse corpo de prova, nessa região do gargalo, é onde realmente você tem a sua plastificação. Olha que interessante, gente. É um negócio meio... É uma meia-verdade, né? Você dizer assim, a barra, ela plastificou. Porque quando você fala assim, parece que a barra como um todo ela plastificou. Isso não é verdade, né? A gente tem plastificação local.
mesmo nesse corpo de prova. É uma coisa local, quer dizer, próximo a essa região do gargalo, o material plastificou e fora dela, o material, interessante, continua em regime elástico linear. Quer dizer, o material aqui, ele não é que assim, o material como um todo, ele está em regime elástico, mas aí agora ele está em regime plástico e é todo ele. Não, não é. Isso daqui é ponto a ponto, ok? Então nós temos um escoamento plástico localizado do material aqui, né? E nesse estágio aqui, mesmo que você retire o carregamento, a barra nunca mais vai voltar a ser o que ela era antes, enfim, é como se tivesse um outro material, né? Enfim, ok? Bom, o que mais? Aqui temos a definição de material incompressível, né? Relacionada a esse experimento, né? Aqui, para facilitar, a gente tem uma barra prismática de comprimento longitudinal L1 e seção transversal retangular, né, de dimensões L2 e L3, tá? Tudo bem, eu aplico a força F, essa barra daqui, como a gente sabe, ela alonga, então eu tenho novas dimensões, né, L1 linha, que é maior do que L1, e pelo efeito de Poisson, que é exatamente isso aqui que a gente vai falar, né, as dimensões da seção transversal, elas diminuem, né? E isso acontece para a maioria dos materiais, né? Alguns materiais compósitos apresentam Poisson negativo, né, gente? Olha que coisa maluca, né? Você aplica uma tração aí no material e a seção transversal dele, ao invés de diminuir, ela aumenta, né? Puxa vida. Né, Poisson negativo, isso aí se observa em alguns materiais compósitos. Aqui a gente está pensando no material homogêneo mais convencional, como o aço, né, como eu já falei, enfim. Então, se a gente espera que esse L2 linha e L3 linha diminuam, ok? Muito bem. Um material dito incompressível, a variação volumétrica dele delta V é igual a zero, né? Então, deixa eu ver, quer dizer que o volume anterior é igual ao volume depois, né? Então, o que é o volume antes, né? Antes de aplicar a carga F? Bom, o volume antes é L1 vezes L2 vezes L3, né? E o volume depois é L1 linha vezes L2 linha vezes L3 linha. Então, no material incompressível, esses volumes são iguais, né? A relação entre eles é igual a 1, né? Se eu aplico logaritmo neperiano em ambos os lados, espera, por que logaritmo neperiano? Porque eu estou pensando em escrever isso daqui em forma de deformação logarítmica, né? Que a gente viu anteriormente. Então, eu tenho o logaritmo dessa razão é igual ao logaritmo de 1, né? Que é 0, né? E o logaritmo dessa razão, gente, por que ele escreveu dessa forma aqui? Porque é como se eu tivesse, assim, o logaritmo do produto, né? L1 linha sobre L1, vezes L2 linha sobre L2, vezes L3 linha sobre L3, né? Então, a gente sabe que uma propriedade dos logaritmos, né? O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, né? Então, eu tenho o somatório dessas três razões aqui, e exatamente ln de L1' sobre L1 é a minha deformação logarítmica, né? Na direção 1. Da mesma forma, para 2, para 3. Então, o somatório dessas deformações logarítmicas aqui é igual a 0, né? Bom, aqui a gente tem a definição dessa deformação logarítmica, né? Que é o ln de L sobre L0, como a gente viu anteriormente. L, a gente sabe que é o L0, L0 é o L inicial, né? Mais delta L. E aqui eu tenho, né? Que eu posso escrever, né?
como sendo ln de 1 mais a deformação de engenharia, que é exatamente o ΔL sobre L0, né? Ou seja, E elevado a deformação logarítmica, ou seja, exponencial de EL, né? E elevado a εL, é igual a... Ele passou aqui o 1 para o outro lado, com sinal trocado, não é isso? É isso mesmo, né? É isso. Então, a deformação de engenharia pode ser escrita como sendo ela é exponencial, né, de εl menos 1. E daí? Daí eu acho que ele vai substituir isso aqui. Bom, isso, ele voltou essa equação aqui, e ele está substituindo agora, por isso que a gente viu no slide anterior, essa última relação, de forma que eu tenho... Bom, isso aqui é o somatório de 3 logaritmos, pode ser o logaritmo do produto, agora estou fazendo a volta, né? E elevado a 0 é igual a 1, que é igual a esse produto aqui. Desenvolvendo esse produto, a gente chega nessa relação aqui, né? Bom, se eu considerar um regime de pequenas deformações, né? Ou seja, εi é pequenininho, né? Poxa, esses produtos aqui, ó, né? Pequenininho, eu tô falando muito menor do que 1, né? Esses produtos, esse produto duplo, esse produto duplo, esse produto duplo, e pior ainda, esse produto triplo, isso daqui eu posso desconsiderar. Então eu vou ficar, caiu 1 com 1, eu vou ficar só que o somatório das deformações de engenharia é igual a 0, né? E daí? Bom, se eu definir, considerar uma proporcionalidade entre a deformação longitudinal e a deformação que acontece nas direções 2 e 3, ou seja, perpendiculares, né? Então eu vou criar aqui uma proporcionalidade entre elas, né? Eu vou dizer o seguinte, aqui, ε2 é igual a ε3 que é igual a uma constante de proporcionalidade, ni, p, multiplicada pela deformação de engenharia na direção longitudinal, na direção 1. Por que esse menos, hein? Olha, por que esse menos pelo seguinte, né? Pelo fato daquilo que eu falei, quando a direção 1, ela alonga, ou seja, ε1 é positivo, a deformação, ou melhor, as dimensões perpendiculares que definem a seção transversal, elas diminuem. A seção transversal diminui. Então, um aumentando, a outra diminuindo, por isso que tem sinal de menos na constante de proporcionalidade, né? Se eu substituo esse valor nessa equação anterior, eu chego no valor da constante de proporcionalidade como sendo meio, não é? E exatamente essa constante de proporcionalidade, gente, é o que a gente chama de coeficiente Poisson, ok? Ni, ok? Então, Ni igual a meio para um material incompressível aí, né? Foi isso que a gente viu. Bom, então voltamos lá para aquele ensaio, tensão, deformação, né? A tensão convencional de escoamento, né? As dificuldades de obtenção do limite elástico do material levam ao uso de um valor convencional para a tensão correspondente ao início do comportamento inelástico. É aquilo que eu falei para vocês, né? A definição desse trecho elástico não linear que aparece aqui na figura, e mesmo a definição desse limite elástico, né? Ela é muito difícil, né? Porque imagina isso
em laboratório, quer dizer, você precisaria aplicar um carregamento e faz o descarregamento, para ver se ele volta ao zero, né? Aí você continua o carregamento de novo, deformou mais um bocadinho, volta para o zero para ver se aparece deformação residual, né? Então, é complicado isso daqui. E um valor prático nesse experimento aqui, né, que a gente está estudando, seria um valor de 2 para 1000, tá? Um valor prático para deformação residual, né? Eu quero dizer, 2 para 1000, né? Então, εr, ou seja, a deformação residual plástica, após o descarregamento do corpo, né? Um valor aproximado ali de 2 para 1000, né? Para esse ensaio, né? E esse sigma Y é definido como tensão de escoamento, né? O limite elástico do material. Y, por que Y? Y de yield, né? Como vai aparecer mais para frente aqui. Às vezes nem aparece sigma Y, mas simplesmente uma tensão Y, né? Tensão de escoamento. A tensão de escoamento é onde começa a acontecer a plasticidade, tá? Onde a partir dali, mesmo que você retire o carregamento da estrutura, ela vai apresentar deformações residuais. Vocês perceberam aqui também nessa figura, né, gente? Que esse descarregamento, né, aqui, ó, acontece mais ou menos paralelo ao trecho elástico, né? Bom, então, vimos aí essa relação constitutiva, ou melhor, esse comportamento constitutivo, né, nesse ensaio, e aqui a gente começa a apresentar alguns modelos constitutivos, né? Modelo, tá? Uma coisa idealizada, né? Nesse slide, a gente mostra aqui uma relação constitutiva, ou melhor, um modelo constitutivo elástico não linear, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quer dizer, ele é elástico. Mais uma vez, o que quer dizer isso? Bom, isso quer dizer que se eu aplico carregamento, atenção, deformação, né? Se eu aplico um carregamento, o material se deforma. Porém, se eu retiro o carregamento, a carga, ele se deforma. Se eu tiver uma descarga desse material, ele volta ao que ele era antes, sem apresentar deformações residuais, né? E isso é o elástico, por definição. Mas vocês estão vendo que a relação tensão-deformação, ela não é linear, não existe proporcionalidade, né? Existe um valor de módulo de elasticidade fixo aqui nesse comportamento. Então, por isso que eu posso chamar ele de elástico não linear. Ele é elástico, porque se eu retiro o carregamento, ele volta ao que era antes, porém, a relação entre tensão e deformação é não linear, né? Alguns materiais apresentam esse tipo de comportamento, por exemplo, alguns tipos de borracha, né? Poxa, mas aí você fala borracha, cara, mas borracha é material, né, da construção civil, menos utilizado, né? Nos materiais mais convencionais aí da construção civil, né? Mas se você amplia, por exemplo, para algum sistema de amortecimento, imagina uma estrutura, né? Um prédio, uma construção sujeita a abalo sísmico, né? Você pode ter um amortecimento ali, né? Com material com comportamento semelhante a esse, né? Ou então, se você parte para a estrutura mecânica mesmo, né? Outras, engenharia mecânica, outras engenharias, né? Engenharia naval, engenharia aeronáutica, né?
mecânica, aí a gente tem mais a presença desses elementos estruturais, né, com borracha, né, apresentando essa relação, esse modelo constitutivo, né. Outro modelo aqui, né, material anelástico. Opa, o que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Deixa eu ver. O elemento retorna à geometria inicial, isso aqui é elástico, né? Quando descarregado, isso aqui é elástico. Mas a curva de descarga não coincide com a curva de carga. Olhando aqui para a figura, vejam, o carregamento acontece aqui por cima, ó, a relação tensão-deformação, e se você chega num determinado ponto e você tem o descarregamento desse material, notem que ele segue uma trajetória por baixo aqui da curva de carregamento, né? Mas aqui é complicado isso aqui, né? Porque se eu tenho um balanço energético que tem essa energia aqui, ó, D. O que é isso aqui, gente? Essa energia despendida, o que é isso aqui, né? Fala aqui, ó, D. Área correspondente à energia dissipada no processo carga-descarga, normalmente como energia térmica, né? Como energia térmica. Então, alguns exemplos de materiais que podem apresentar esse modelo constitutivo, né? Alguns tipos de borracha também, né? Usadas para amortecimento de vibração, olha aí no equipamento, né? Por exemplo, né? A bem da verdade, gente, a bem da verdade, a gente vai ver, acho que no próximo slide, tá? Que é exatamente isso, no próximo slide, né? Que essa coisa do carregamento e do descarregamento, ele acontece mais ou menos realmente dessa forma que a gente viu do modelo anelástico, né? Ou seja, com dissipação de energia. Mesmo naquele ensaio da barra metálica, quem teve a oportunidade, né, de manusear assim o corpo de prova depois do ensaio, depois da ruptura, nota que a barra ela está quente, principalmente onde aconteceu a ruptura, não é? Eu já tive essa oportunidade, acho que vocês também. Então você nota, quer dizer, você tem uma energia térmica desprendida ali nesse ensaio, né? E aí, quando fala em energia térmica, em balanço energético, nossa, aí o engenheiro civil começa a ficar meio por fora, assim, né? Com relação a outras engenharias, engenharia mecânica, engenharia química, por exemplo, né? Esse pessoal, por exemplo, pensando na engenharia química, na UFAL, né? Essa questão do balanço energético, né? Levando em consideração a temperatura ali, ela é mais comum do que para a gente da engenharia civil, né? Nos fenômenos de transporte lá, enfim. Bom, o que é isso aqui? Material com endurecimento, né? O que é isso aqui? Endurecimento ou strain hardening, né? Essa expressão aqui em inglês para falar de endurecimento. O que é isso, né? É uma propriedade definida pelo aumento contínuo da tensão axial com a evolução da deformação axial após o ponto de escoamento. Isso daqui, simplesmente, essa figura representa bem aqui, ó, pensando em um ensaio uniaxial, a gente vai ter um trecho aqui, ó, de relação de proporcionalidade entre tensão e deformação, ou seja, elástico linear. Ainda a gente consegue ver aqui, ó, o elástico não linear, o pedacinho aqui, né, até ele atingir a tensão de escoamento, ou seja, a partir daqui, o material plastificou, né? Então, mesmo que você retire o carregamento, ele não vai voltar à sua configuração inicial, né? Quer dizer, por exemplo, se eu chego aqui em uma tensão sigma y1,
e tem uma descarga desse material, ele volta aqui mais ou menos paralelo com o trecho elástico, mesmo que você chegue a zero, se você voltar a carregar esse material, ele segue como se fosse elástico linear até o ponto Y1. Quer dizer, é como se o material ele tivesse uma rigidez maior, né? Rigidez, né? Uma resistência maior do que a questão inicial, como ele era inicialmente, né? E muito bem, aí você, quando chegar em Y1, você continua carregando, aí sim ele plastifica, e aí se chegar em um Y2, se você tiver um novo descarregamento, ele desce lá meio que paralelo com o trecho elástico, até zero, se for o caso, você vai carregando novamente, ele só vai plastificar novamente quando ele atingir o Y2 novamente, e aí, né, continua plastificando. Isso aqui é como se fosse, assim, infinito, né, é um modelo, né, lógico que na prática isso não acontece, nenhum material acontece isso aqui, né, infinitamente, mas, enfim, uma regra geral seria assim, um material que apresenta um comportamento elástico e depois que ele plastifica, ele apresenta uma nova proporcionalidade entre tensão e deformação, ok? A gente vai ver isso aí mais para frente também, tá? Então, trajetórias carga-descarga praticamente retas e coincidentes, paralelas ao ramo elástico linear inicial, como eu já falei, né? Após a descarga e carga consecutiva, ocorre um aumento da tensão de escoamento, né? Então, a tensão maior do que aliás, a deformação maior que a deformação Y, né? Essa daqui, ó, referente ao ponto Y, né? A gente tem, com o aumento da tensão, aumento da deformação, né? Essa derivada aqui positiva, ok? Então, é um material com endurecimento. A gente tem também um material, esse daqui com endurecimento, a gente pode chamar de strain hardening. A gente pode ter também um material com softening, né? Que depois de atingir a plastificação, ele apresenta esse comportamento aqui, ó. O material ele vai se degradando, né? Então, isso daqui acontece com a mecânica do dano, mecânica do contínuo, né? A gente observa esse tipo de comportamento. Meu mouse aqui dormiu, não sei porquê. Bom, eu vou aqui continuando no notebook mesmo. Que mais, gente? Bom, aí tem aquele slide aqui que eu mostrei, né? Na realidade, as trajetórias carga-descarga consecutivas não são coincidentes, né? Apresenta aquele comportamento meio que anelástico, assim, né? Ó, com energia térmica dissipada, né? Ó, o aumento da tensão de escoamento com o processo carga-descarga acontece apenas na direção do carregamento. É aquilo que eu falei da plastificação, né, direcional, né? Nas direções normais não existe aumento perpendicular, né? O que significa a indução de anisotropia do material. Olha que interessante, um material que, mesmo material homogêneo, né, isotrópico, quando ele atinge a plastificação, pensando num ensaio uniaxial como esse, né, ele vai apresentar, depois de descarregado, antes de chegar na ruptura, né, ele vai apresentar um comportamento anisotrópico, ou seja, digamos assim, um módulo de elasticidade na direção longitudinal diferente de um módulo de elasticidade na direção perpendicular, ok? Anisotropia, né, a gente vai ver também mais para frente. Ok, esse é o último slide de hoje aqui. Eu estou de olho aqui na hora para a gente não avançar muito aí, mas esse é o último slide, tá? Ele apresenta uma relação constitutiva, né, conhecida como efeito Bauchinger, o Bauchinger, enfim. O que seria isso, né? O que seria essa relação constitutiva?
Ele define aqui, ó, da seguinte forma, esse efeito, né? É um fenômeno traduzido pela redução da tensão de escoamento à tração, ou da compressão, quando o material é descarregado à compressão, ou à tração, no regime plástico e aplicada uma tração ou uma compressão na mesma direção. Quer dizer, eu não sei vocês, mas é assim, é impossível o cara entender isso daqui lendo isso a primeira vez, né? Tá, entendi. Leia aqui essas 4 linhas, já sei como é que é o efeito Balchinger. Nossa, é muito complicado, né? Vamos dar uma olhada aqui na figura e deixa eu tentar explicar melhor isso aqui. Vamos concentrar na figura, tá? Na figura, o gráfico, tensão, deformação, tá? Então vamos lá, vamos pensando aqui num corpinho de prova. Ele mudou aqui, né, o material. Vamos pensar num corpo de prova aqui de concreto mesmo, vai, né, que pode apresentar esse comportamento, né, mais facilmente observado. Vamos lá, um corpinho de prova de concreto. Até a geometria, né, botou sugerindo aqui o concreto. Mas enfim, então pensa no seguinte, ó, você está fazendo um ensaio de compressão agora, né, num corpo de prova de concreto, até a direção do carregamento ele mudou, né? Então, ó, tá aqui, ó, compressão, né? Então, F igual a 0, vamos lá, começou o ensaio. Eu vou aumentando o valor de F, né? Então, estou lá num regime elástico linear, proporcionalidade entre tensão e deformação, certo? Ele vai, pelo desenho aqui, atingir o comportamento elástico não linear, até que ele atingiu a tensão de escoamento, a compressão, você continua aumentando lá o valor de F, até que chega num ponto, vejam bem, o material plastificou, tá? Eu atingi a tensão de escoamento, ó, Y aqui, a compressão do material. E aí, depois disso, eu digo assim, olha, não, eu vou diminuindo o valor de F em um descarregamento do material, né? Olha aqui, a setinha mostrando descarregamento, né? Então, eu vou diminuindo o valor de F, até que ele chega a 0, mas aí, eu que estava com um carregamento de compressão, que fui diminuindo, eu agora cheguei a 0 e eu continuei, sendo que agora a tração, né? Eu comprimi o corpo de prova, né, até ele plastificar a compressão, depois eu fui diminuindo o valor de F até chegar em 0, e depois eu mudei para tração. E aí o que ele me diz é o seguinte, é que esse material, ele vai atingir escoamento à tração em um valor menor do que se ele fosse um material virgem, né? Um material que não plastificou, ok? É isso que ele está dizendo aqui, tá? Mais uma vez, né? Peguei um material, apliquei uma compressão nele e fui lá no comportamento elástico linear até ele plastificar. Ele plastificou? Plastificou, beleza. Aí eu vou diminuindo o valor de F, diminuindo, até chegar a 0, e aí eu mudo a direção, mudo o sentido, né? Do carregamento, ele passa a ser de tração agora, e esse efeito, né, é a observação de que esse material, ele vai plastificar a tração em um valor menor do que a tensão de escoamento à tração dele, ok? Menor. Então agora ficou mais fácil se eu leio aqui o texto, né? Deixa eu ver, ó. Fenômeno traduzido pela redução da tensão de escoamento à tração, ok, foi o que eu falei, quando o material é descarregado à compressão no regime plástico e aplicada uma tração na mesma direção, né? Mais ou menos, né? Bom, da mesma forma, o contrário, né, gente? Se eu tivesse aqui, ó, um corpo de prova,
que eu estou tracionando, né? Tracionando, até ele plastificou a tração. Aí depois que ele plastificou a tração, eu vou diminuindo o valor de F até zerar, e aí eu mudo o sentido do carregamento, ele passa a ser de compressão agora, quer dizer, esse material ele vai plastificar a compressão num valor menor do que a tensão de escoamento à compressão dele, né? Pensando no material virgem. Então, a isso a gente chama de efeito Balchinger, né? E aí vem aquela observação que eu fiz para vocês, né? Vocês têm que se policiar para não ler isso daqui, estudar esse efeito e dizer assim, e ficar pensando assim: ah, todos os materiais apresentam esse comportamento, né? Qualquer material. Não, né, gente? Não é verdade, né? Não é verdade. Tanto que aqui ele mudou, né? Até o corpinho de prova para falar em outro material, ok? Que não o aço, né? Então, isso daqui é uma relação constitutiva, é um efeito observado em alguns materiais, né? Dei o exemplo do concreto, né? Mas outros tipos de solo, por exemplo, também.